Boa tarde a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Meus avós tinham uma pequena propriedade. Quanto à função sintática da palavra destacada é... Primeiro ponto, a palavra destacada é um adjetivo. É sabido que o adjetivo é, na morfologia, a classe de palavra variável que modifica um substantivo ou pronome, acrescentando-lhes características positivas ou negativas ou indiferentes, né? Agora, isso é uma classificação morfológica, né? A função sintática é uma coisa diferente, é um critério diferente de avaliação. Então já podemos eliminar uma alternativa, né? A letra C. Por quê? Isso é uma classificação morfológica, é uma classe de palavra. Então não condiz com o que a questão pede. Então a letra C já é anulada, né? Agora, o adjetivo na sintaxe exerce duas funções específicas, né? Ou ele é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Pode ser predicativo do sujeito, quando é uma característica inerente ao sujeito, ou predicativo do objeto, direto ou indireto. Dito isso, analisemos agora o contexto. Meus avós tinham uma pequena propriedade. Perceba que nós temos o verbo tinham, né? Essa forma verbal. Quem tem, tem alguma coisa. Qual seria o objeto direto? Uma pequena propriedade. E aí vem o problema da questão. Por quê? O que está grifado? Só o adjetivo pequena. Se estivesse grifado uma pequena propriedade, o que aconteceria? A classificação seria objeto direto, porque está falando de toda a extensão. Porém, a única palavra grifada é pequena. Então, nós não temos um objeto direto. Nós temos ou um adjunto adnominal ou um predicativo do sujeito ou do objeto. Então, podemos anular a opção como objeto direto. Veja bem, se tudo fosse grifado, seria um objeto direto, sem problema nenhum. Mas como só está essa palavra, nós temos outra análise. Agora, o que é pequena? A propriedade ou meus avós? A propriedade, né? Então, já podemos descartar a classificação de predicativo do sujeito. Faz até concordância, né? Pequena e propriedade, né? A concordância no feminino singular. Caso fossem os avós, né? O que aconteceria? Estaria flexionado em número e em gênero, o que não ocorre. Então, só temos duas possibilidades de classificação agora, né? Ou um adjunto adnominal ou um predicativo do objeto. Como se faz essa distinção? Há dois métodos. O primeiro, ele gera uma dúvida em alguns contextos e o segundo é certo. Utilizemos o primeiro, então. O primeiro consiste em substituir o objeto direto por um pronome e verificar o quê? A coesão, a coerência e o sentido. Substituindo o objeto direto, o núcleo do objeto direto, que é o substantivo propriedade, pelo pronome oblíquo ato no a, pronome oblíquo, lembrando, ele pode exercer função de objeto, a construção ficaria: meus avós tinham a pequena. Faz sentido? Não me parece fazer muito sentido, mas para verificar, utilizamos o segundo critério. Qual o segundo critério? O segundo critério é transpor o período para a voz passiva analítica. Nessa transposição, caso o termo seja um predicativo do objeto, na transposição ele se transformará em um predicativo do sujeito. Se isso não acontecer, nós teremos o quê? Um adjunto adnominal. Então, pegando essa estrutura, meus avós tinham uma pequena propriedade, eu pego a propriedade e coloco como se fosse o sujeito, né? Uma propriedade pequena era tida por meus avós. Fica até meio estranha a construção, né? Mas é correta. Agora perceba, o adjetivo pequena, ele ficou grudado com o termo propriedade. Se ficou grudado, já podemos ratificar a classificação do termo como adjunto adnominal. Por quê? Porque ele se posicionou à esquerda. Quando ele se posiciona à esquerda nessa inversão, nós temos um adjunto adnominal. Diferentemente, aconteceria se ele se posicionasse à direita, o que não ocorre. Então já temos a classificação, né? O gabarito é letra A. Mas para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo com o predicativo do objeto. Eu pego a seguinte estrutura. O juiz declarou o réu culpado. Façamos o primeiro método. O juiz declarou o réu culpado. O juiz declarou o culpado. Faz sentido? Faz bem mais sentido do que a primeira estrutura, né?
Mas façamos o segundo método. O juiz declarou o réu culpado. O réu foi considerado culpado pelo juiz, ou foi declarado culpado pelo juiz. O que acontece agora? Esse adjetivo, ele não ficou à direita do verbo? Ele não ficou posposto ao verbo? Se ele ficou posposto ao verbo, o que acontece? Ele é um predicativo do objeto, porque nessa transposição, o que ocorreu? O que era um predicativo do objeto em primeira instância se tornou um predicativo do sujeito. Quando eu falo, o juiz declarou o réu culpado, o réu foi declarado culpado pelo juiz. Quem é o culpado agora? É o réu, não é? É uma característica agora inerente ao réu, né? O que não acontecia na voz ativa. Então, o método de diferenciação é esse. O primeiro, você substitui o objeto por um pronome oblíquo átono, vê se há sentido. Esse método não é muito certeiro, né? É melhor utilizar o segundo, mas em alguns casos funciona, né? E o segundo método é transpor para a voz passiva. E perceba, quando você faz essa transposição, se o termo ficar à esquerda, ou seja, grudado com o novo sujeito, né, na voz passiva, nós temos um adjunto adnominal. Se ele ficar posposto ao verbo, após o verbo, indicando uma característica do novo sujeito, nós temos o quê? Um predicativo do objeto. Então, de forma simplificada, se você colocar na voz passiva e ficar à esquerda, adjunto adnominal. Se ficar à direita, predicativo do objeto. Então, gabarito dessa questão, letra A, né? Porque se feita a inversão utilizando o segundo critério ou fazendo a substituição no primeiro, não há sentido nenhum. Gabarito da questão, letra A, adjunto adnominal. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.